coloca a nossa mãe, né, nesse lugar de amizade, a gente vai bagunçar todo o nosso sistema, porque a mãe, ela tem aquela função, ela tem aquela potência, né, Tem de uma estar, autoridade, né? exato, de estar no lugar de mãe e não de estar no lugar de amiga, né? Se a gente Exato. coloca ela no lugar de amiga, eu acho que a gente acaba perdendo, quer dizer, ela acaba perdendo a força, né? Como nossa mãe, a gente coloca ela quase que no mesmo lugar que a gente, porque nós somos amigos daqueles que nós somos semelhantes, né? Sim. Então, para mim, nunca fez sentido essa questão da mãe ser a melhor amiga. E não porque eu acho que minha mãe não seria uma boa amiga, mas pela questão de que ela é minha mãe, né? Exato. Não, assim, são funções diferentes, né? Principalmente quando, ainda quando a pessoa já está adulta, né? Ainda vamos dizer que dá para pensar uma coisa assim, mas quando é uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, não tem como, porque a mãe ela precisa impor até pelo processo da educação, né? Então, porque senão, depois que, se você colocar, vamos por, minha mãe é minha amiga. E aí você coloca, só que é uma pessoa que te educa, que te dá ordens e tudo mais, inconscientemente você está associando que a amizade é aquilo. Então depois você não consegue, você vai buscar no outro alguém que te valide como a sua mãe te validava. E aí é onde dá ruim. Gente, eu vou falar para vocês, ouvindo vocês falarem, que eu concordo. E no papel de mãe, vou falar que eu também entendo a outra parte e que também é um processo de aprendizado. Por quê? Porque eu fui uma pessoa reprimida, assim, tive a minha expressão muito podada, né, de não poder falar, de não conseguir me expressar tudo que eu sentia, tal. E aí, o movimento automático que a gente faz é não querer ser essa pessoa para o filho. E aí, o que você quer? Exatamente isso. Se colocar nesse lugar para que ele tenha confiança de falar tudo para você. Para que você seja essa pessoa, para que você tenha essa confiança, para que ele consiga. Olha como eu sou. Nossa, você pode falar tudo para mim. Olha, que não sei o quê. Então, eu entendo esse movimento e também entendo que não é legal, que tem que ter uma separação, tem que ter essa desassociação, né? Não sei se é essa Sucessão. palavra. Isso. Para que entenda o que é a amizade, o que é a mãe, o que é o pai, porque cada um realmente tem o seu lugar. Mas confesso que é um exercício, já me peguei muito nesse lugar de tentar ser a legalzona. Olha, fala, tá sentindo alguma coisa? Pode falar comigo. Então, é interessante esses dois lados, esse paralelo, viu? Porque eu fui percebendo justamente nesse sentido de que é, pais que tentam se colocar, né, aqui a gente está usando a mãe, né? Mas Uhum. é pai e mãe, não tem assim uma pessoa, um lado específico, né? Mas eu vejo que quando a pessoa tem essa posição ai, filho, eu sou seu amigo, eu que sou seu amigo e tal, tem uma tendência a colocar inconscientemente no filho que os outros não são confiáveis e traz essa sensação então isso aqui é amizade, então é isso que eu vou buscar fora. E aí, quando a pessoa vai para fora, que ela tem que desenvolver aquelas amizades, aí ela começa a ter problema com a amizade, porque ela não encontra aquilo que ela entendeu que é referência de amizade, E não né? consegue ter autonomia, né? Exatamente. Porque ao mesmo tempo que você está se colocando aí, se eu me colocar como mãe num papel de amiga, e ao mesmo tempo eu tenho o meu papel, minha função de orientar, né, de direcionar, então ele não pode confundir esse papel da amizade, ele tem que ter autonomia, né? Eu ia falar que é Sim. interessante essa perspectiva que a Ci disse no sentido de vou procurar alguém que me valide, né, que seja uma autoridade, ou vou procurar alguém que eu queira dar as ordens. Porque
Se a minha mãe me dá ordem e é minha amiga, muito provavelmente que eu também tenho uma interpretação que eu posso mandar nos meus amigos, né? E aí isso vai bagunçar ainda mais, porque quando a gente tem uma relação de igual para igual com amigos da gente, a gente sabe respeitar alguns limites, né? E quando a gente pensa que a gente, né, já vai para esse negócio da posse, do controle, e é muito interessante que existe isso, ou, né, pode ser que a pessoa busque, como se falou, uma figura de autoridade, e aí queira também que a pessoa proteja de uma forma que uma mãe vai proteger, esteja ali do lado, porque é isso, né? A gente vê mães e pais, figuras familiares, né? Enfim, quem criou, como algo muito sólido, uma base muito sólida. E se aquela amizade não for tão sólida assim, já é uma grande perda, já é um grande luto para a vida daquela pessoa. Então a gente já tem um desbalanço bem interessante para se analisar, né? Gente, desculpa se é um dilema isso, porque assim, ao mesmo tempo que eu, por exemplo, a gente pode falar da nossa infância, das nossas crianças, né? Ao mesmo tempo que a gente pode ver questões que não foram tão legais na nossa infância, aquilo tornou o que a gente é hoje, fortaleceu o que a gente é hoje. E aí, nesse momento, a gente está falando o contrário, tipo, as pessoas, tipo, eu tentando ser uma mãe melhor pelo que eu vivi, também posso estar prejudicando de algum jeito, né, moldando o caráter daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. Então, a gente entra naquilo, tá tudo certo como tá, né? De um lado ou de outro, né? Sim, com certeza. E até porque são situações que vão servindo de aprendizado para quem está vivendo. Porque aí vai chegar uma hora que você vai falar, não, mas espera, por que toda vez é sempre com esse mesmo problema? Porque inconscientemente, o que está acontecendo? Você tenta uma amizade, só que já te falaram lá atrás que o seu verdadeiro melhor amigo é o seu pai ou a sua mãe. Então, quando você vai atrás, você fala, não, é como se você falasse, não, eu vou provar que aquilo tá certo, que aquilo é errado. E que eu consigo ter amizades. Aí você vai, só que você vai buscando aquilo que você aprendeu. E aí você quebra a cara. E aí, quando você volta, o que você tem? Eu te avisei. Eu te falei que só eu sou seu melhor amigo. Eu te falei que não sei o que não sei o que lá. Eu já te falei que as pessoas de fora não são confiáveis e não sei o que. Só que assim, isso vira um problemão, não só por conta de que o ser humano é um ser que precisa se relacionar, ele foi feito para se relacionar, mas também porque a gente precisa ter um mínimo de confiança em algumas pessoas, pelo menos pontuais, não é, né? Que a gente vai confiar em todo mundo, mas a gente precisa ter o mínimo de confiança. Então, e quando a gente traz tudo isso como uma coisa muito verdadeira dentro da gente, se a gente não para pensar, se a gente não tem aquele momento do peraí, é isso mesmo? É isso que eu quero para mim? Porque senão você começa a viver uma coisa que você vai seguindo cegamente. E aí o negócio ferra, assim, sabe? Eu tava lembrando de um filme ontem que ele é muito característico sobre isso. Chama As Sete Regras do Amor. É um filme velho, acho que é de 2003. Mas ele fala de uma moça onde a mãe dela morreu quando ela era pequena. E a mãe deixou uma espécie de cronograma para ela, mas assim, porque a mãe queria, naquele momento, confortar aquela criança, porque ela sabia que ela ia morrer. Só que a menina internalizou aquilo com uma coisa tão, como uma verdade tão assim, preciso cumprir aquilo, que chega uma hora que ela buga, porque ela fala, e agora? Né? Então é muito interessante porque os pais não fazem isso de propósito, porque eles fazem na tentativa de fazer
o melhor, né? Como a Clê falou, não, na tentativa de não passar o que eles passaram, ou de serem melhores do que o que eles viveram, etc. Mas, às vezes, a interpretação acaba sendo meio que um tiro no pé. Não existe, tipo assim, não existe a possibilidade de ter um ser humano que não tenha nada na infância que ele vai precisar elaborar, né? E até olhando pelo lado espiritual, a gente sabe que Senão não estava nem aqui. Essas coisas acontecem exatamente para que a gente consiga trabalhar esses processos e elaborar isso, né? E lidar com isso. Mas é muito interessante porque quando a gente vai primeiro começar o autoconhecimento, né? A gente geralmente está projetando, porque a minha mãe fez isso e aquilo. Porque meu pai fez isso e aquilo. Só que, na realidade, eles fizeram aquilo que estava dentro das condições deles de fazer. Uhum. E aí a gente não consegue compreender quando acontecem as coisas, né? E a gente fica pensando, mas aquilo foi horrível para mim. Só que aquilo que foi horrível para mim era exatamente o que eu precisava. Em algum lugar, por algum motivo que a gente vai descobrir só daqui um tempo para frente, né? Quando a gente começar a olhar para esses processos. Mas é muito interessante que a gente erra tentando acertar. Sim. O tempo todo. Né? Sim. E me veio muito quando a Cí estava falando, a gente vai tentando fazer melhor do que os nossos pais fizeram, mas isso é de um tempo para cá, mas ainda existem pessoas que elas ainda estão presas nos padrões antigos. Então, o que os pais fizeram, elas mantêm, porque é a família tradicional brasileira, ou família tradicional, sei lá, para quem, né? Então, se mantém um padrão social ou religioso daquelas regras daquela família e perpetua isso para algumas pessoas. Outras pegam o que viveram, que acho que é o meu caso, tentando fazer um movimento diferente, tentando melhorar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente também pode falhar. Porque as coisas que eu tenho como negativo, que aconteceram para mim como negativo, como a Bá falou, moldaram quem eu fui hoje, fizeram eu buscar as coisas que eu busquei. Não tinha como ser diferente. Então, tudo faz parte do processo. Né? Então, por isso que a gente tem que analisar direitinho, porque cada caso realmente é um caso, né? Não é uma regra fechada. Sim. Nessa conversa, até que eu falei que eu estava tendo ontem, foi interessante porque a gente falou muito também sobre a expectativa dos pais. Né? A expectativa que os pais criam sobre os filhos e que às vezes eles não conseguem lidar. Eu falando no meu lugar de filha, tá? Que os pais às vezes não conseguem lidar com a questão de, meu filho, a expectativa que eu tenho sobre o meu filho não vai se concretizar, porque aquela pessoa não sabe. Diferente, né? Primeiro que não sabe das minhas expectativas, não tem controle sobre isso, quem tem sou eu, né? Se fosse uma mãe falando, segundo, que o ideal, né, que seria a expectativa, é um ideal que a gente cria, é uma coisa que é um modelo, mas a essência da pessoa é o que vai falar, né? Aquilo que ela realmente, verdadeiramente é. E aí é muito interessante, porque eu ouvi muito isso no sentido de queria que tu fosse uma filha mais carinhosa comigo. Mas eu não sou. Infelizmente, eu não sou. Eu posso ter outras qualidades, mas fica aquela filha que fica lá e abraça e beija e posta foto. Eu não sou. E eu acho que demorou muito tempo para minha mãe entender que eu não era assim. E que mesmo que ela quisesse fortemente que eu fosse assim, eu não seria assim. E que não ia adiantar. E aí eu acho que também houve um processo de eu me aceitar,
que eu não era, por exemplo, como a minha irmã, que é uma filha mais carinhosa, de toque, né, e de palavras de afirmação. E tudo bem eu ser diferente, e tudo bem, porque aí quando eu me aceitei, parece que a minha mãe também recebeu essa frequência e aceitou isso, né, esse processo. Mas eu acho que foi muito no lugar de eu compreender que a expectativa é a carga e de cada um, né? É responsabilidade de cada pessoa a sua expectativa que você cria sobre os outros, sobre si mesmo e sobre o mundo e sobre as situações, enfim. O que vocês acham sobre isso? Você até falou, eu acho que se o pessoal quiser, depois eu acho que a gente pode fazer também um episódio sobre as linguagens do amor, que eu acho que é muito interessante isso, porque depois que eu aprendi a linguagem do amor, eu transformei bastante as minhas relações, principalmente o meu casamento, porque eu entendi que eu sou de um jeito, meu marido é de outro, então antes eu queria que ele fosse do jeito que eu queria, e aí dava essa bananosa. Então, se o pessoal quiser, deixa aqui que a gente traz esse tema aí mais aprofundado. Eu também passei por bastante isso, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar, abraçar as pessoas e tal, mas assim, com as pessoas do meu dia a dia, eu não sou de ficar ai, ai, o tempo todo, né? E principalmente com a minha mãe e tal, mas não significa que eu não me preocupe com ela, não significa que eu não queira o bem dela, que eu não vá atrás de algo que ela precise, né? Então, até já antecipando um pouquinho dessa linguagem do amor, a minha linguagem do amor está mais voltada para presentes. Então, quando eu sou o tipo da pessoa que se eu saio, eu vejo uma coisa que ela gosta, né, uma revistinha de cruzadinha, ou um doce, ou alguma coisa que eu sei que ela está precisando, eu procuro trazer, e para mim é essa minha forma de dizer, ó, tá vendo? Eu prestei atenção em você, nas suas necessidades, e eu tentei sanar de algum jeito, e tá aqui, né? Só que às vezes, realmente, às vezes a pessoa quer essa coisa muito nhan, e às vezes a própria família não tem isso, né? Isso é uma coisa mais até da composição familiar. E eu acho que a cobrança também, né? De, eu sou uma porcaria porque eu não abraço minha mãe. Mas, Clê, como que é para você a expectativa sobre a tua filha? Como que tu lida com isso? Claro, né, que temos uma terapeuta, né, que já está passando por um caminhar espiritual né, enfim, de autoconhecimento, mas como que foi esse processo para ti? Olha, eu me peguei me analisando muito, e eu até fiz uns posts sobre isso, de não projetar nela coisas que eu não consegui realizar. Então, eu sempre fui uma pessoa que queria fazer música, queria fazer teatro, queria fazer muitas coisas assim, e aí eu sempre abri esse leque de oportunidade para que, assim, olha, você pode fazer isso, você pode fazer, você gosta disso, você gosta daquilo, você gosta de dançar, você gosta de não sei o quê. Então, por exemplo, a natação, né, que eu sempre fui apaixonada por água, mas nunca tive a oportunidade de fazer natação. E a Rafa nunca foi lá dos esportes, mas eu sempre quis inseri-la no esporte, porque é importante para, né, parte física e tal. E em algum momento eu me percebi projetando isso para ela, né? Colocando, insistindo para que ela fizesse. E aí eu me toquei, tá, mas agora você tem a oportunidade de fazer, então por que você não faz por você? Então por que você não faz? Ao invés de ficar falando uma coisa que talvez não seja a praia dela, que simplesmente não queira, e talvez mais para frente queira e descubra o que, né, seja melhor para ela, né? E aí foi onde eu fui, eu fazer a natação, eu ver que não era tarde demais para mim, eu buscar os meus interesses, as minhas coisas e parar de ficar projetando nela. Né, e olhar para ela sem criar essas expectativas e respeitar o processo dela, que é diferente do meu, que foi diferente do meu, e tem que ser assim porque é o saudável, é o caminho dela, o projeto de vida dela, a missão dela, né? Mas a gente se pega porque a gente vem de uma criação assim, né? Eu vim de uma criação assim de muita
cobrança, você tem que ser independente, você tem que não sei o quê, né, você tem que, e a gente vai se moldando pela cobrança que vão fazendo da gente, até a gente conseguir desconstruir tudo isso e descobrir o que a gente realmente quer pra gente, né? Esse negócio que você falou, Cleide, me fez pensar muito disso, né? Existem muitas famílias que têm isso e às vezes às vezes gera uma frustração, mas é sempre nesses lugares onde vem um que quebra o padrão da família. Porque, assim, se você tem uma família só de médicos, só de advogados, só de engenheiros, aí sempre vai vir um que não quer aquilo. E aí vira aquela coisa que, meu Deus, por que aí vira a pessoa ovelha negra da família, porque todo mundo quer, ela cresceu ouvindo que, vamos, sei lá, advogado. Ai, não, porque olha, tem o escritório da família, que aí você vai fazer a faculdade, depois você já vai poder estagiar no escritório da família, banana. E aí a pessoa chega lá e quer fazer, sei lá, história, quer dar aula, porque é o que ela sente que ela precisa que ela precisa fazer. Aquilo vira como se fosse assim a Terceira Guerra Mundial dentro da família, sendo que não tem necessidade. Mas é justamente isso, porque as famílias muitas vezes elas querem perpetuar aquilo e ai de quem quiser fazer diferente, porque aí vai virar um problemão, né? Ao passo que, imagina que legal, né, uma família que tem diversidade, onde um é médico, um é advogado, outro é engenheiro, o outro, né, historiador, o outro é não sei o quê. Tipo, meu, você tem um monte de gente ali, você precisa de um advogado, você precisa de um médico, você tem, tudo em casa, né? Então, e eu tenho amigos assim que passaram por essa situação e esse processo de frustrar os pais, né, de frustrar assim, é muito complicado porque na gente dói muitas vezes, né? Por exemplo, eu cresci com a minha mãe falando que você pode fazer a faculdade que você quiser, não sei o quê, desde que você preste um concurso e passe, porque você tem que ser funcionária pública, porque é o mais seguro e não sei o quê. E assim, tudo bem, eu reconheço que em termos de segurança é sim, mas não é uma coisa que ressoa com o meu coração, né? E aí eu fui, né, driblando inúmeras situações até o dia que eu fui obrigada a falar para ela, mãe, olha, para mim não serve, mas se você quiser prestar, eu te ajudo. E aí nesse dia ela parou de fazer esse tipo de comentário, porque aí eu acho que ela entendeu que era algo que eu realmente não estava disposta a fazer, porque realmente não sintoniza comigo. Não tem nada de errado para quem quer prestar o concurso e passar, mas com a Cíntia não sintoniza. Eu me identifiquei muito nessa fala, meu Deus! Porque a minha família tem muito isso do concurso. Assim, muito. Ai, não, todo mundo vai fazer a faculdade e aí depois que todo mundo tiver formado, tem que fazer um concurso. Deus o livre não fazer um concurso. E aí chega eu, né, lá na família. Não vou fazer concurso. E aí, quando eu falei que eu não queria um concurso, a minha mãe começou, então tem que encontrar um emprego CLT. E aí eu falei, tá, tudo bem. Nunca trabalhei CLT na minha vida, sempre fui PJ desde que eu iniciei, quando eu trabalhava na área da estética. Gente, sério. Tem nem carteira de trabalho, Bah? Tenho, mas nunca usei, nunca fiz nada, só fiz. Só fiz a carteira, ela tá lá guardada na gaveta até hoje. Mas assim, o que eu quero dizer é, a minha mãe, até hoje, ela fala, eu acho que tu tinha que fazer um concurso, e aí tu trabalha com o que tu gosta nas horas vagas. Só que não é as horas vagas que eu quero trabalhar com o que eu gosto, é o tempo todo. O tempo integral que eu tenho. E essa frase que a Si falou, por que você não faz? A Si, muito delicadamente, falou,
mãe, se você quiser, eu te ajudo. Eu já ficava irritada com a minha mãe, porque revoltada do jeito que eu sou. Eu falava assim, então por que tu não faz? Se tu tá achando esse concurso tão legal, faz você. E aí jogava assim, e claro, né? Eu fui falando isso durante todos os anos, e fui parcelando essa frustração da minha mãe, né? Porque não dá para fazer tudo no débito, senão elas não aguentam, né? Nem a gente aguenta. Mas assim, no sentido de, cara, me identifiquei muito com isso, porque eu sou totalmente o avesso da minha família, até em questão sexual, né? A questão da sexualidade, eu sou o avesso da minha família. Então, assim, eu vim para desconstruir muitas coisas e percebo que até em outros lugares que eu passo, eu quebro as expectativas das pessoas. E eu não e até há pouco tempo eu não conseguia lidar muito bem com isso, porque eu ficava me sentindo muito culpada por ser tão diferente, porque, ai, Nossa Senhora, né? Por que eu tenho que ser assim? Por que sempre eu tenho que, né, ser diferente? Mas foi aquilo que eu falei, no momento que a gente vai se aceitando, acho que as pessoas acabam aceitando a expectativa. Não sei, alguma coisa encaixa dentro delas ali que vai fazendo com que essa expectativa vá diminuindo e as pessoas vão reconhecendo o nosso melhor, né, dentro da gente. E uma das coisas que me ajudou muito foi fazer o mapa de Odoo, né? Sim. Quem tem o 8 aí no meio, geralmente são essas pessoas que vêm para quebrar ali, acho que a Bá tem, e são pessoas que vêm mesmo para quebrar esse paradigma, eu também tenho. Então, é bem isso, né? Eu estava pensando numa coisa para falar sobre isso. Ai, pode falar, Clê. Fugiu, se voltar eu falo. Eu ia trazer que essa coisa da segurança de um trabalho CLT é por ilusão, né, gente? Concurso. As pessoas vivem uma vida frustrada fazendo aquilo pelo tem que, por uma posição, por um status, só pela grana, e vivem uma vida frustrada não entendendo o porquê estão frustradas. Né? Eu também vivi muito isso, de ter que ter um emprego assim, ter que optar por um estudo X, porque é mais rentável. Você não pode escolher o que você gosta. O que você gosta é hobby, o que você gosta é para você fazer nas horas vagas. Então, aí você vive uma vida inteira frustrada, estressada, sem fazer o que você gosta, pelo tem que dos outros. Né? E aí essa quebra de padrão, como vocês colocaram, eu acho que é muito também do nosso comando, da nossa estafa, né, para falar a verdade. Você chega num momento de que você tem que impor um limite ali e decidir entre você ou pelo outro. Né? Enquanto você não decide por você, você continua vivendo a expectativa e a vida do outro, você não está vivendo para você. Exatamente. Né? Uma vez eu mandei uma mensagem para a Clê de uma coisa que me caiu a ficha, que eu falei, quer saber? Eu não nasci para ser terapeuta, de mulher, de homem, de criança, né, de ET. Eu nasci para ser terapeuta de gente diferente. Porque nada na minha vida foi certinho. Nada assim, no sentido de certinho no que todo mundo coloca. Eu acho que a coisa mais certinha assim que eu fiz por vontade própria e continuo gostando é ser casada, né? Na igreja, no cartório, tudo certinho, né? Então, eu não que nem existem pessoas que se juntam, tal, e não tem nada de errado. Tem gente que tem união estável, essas coisas, tem gente que namora a vida inteira, mas eu não, eu casei e eu amo isso. Mas tirando isso, nada é muito certinho, porque assim, eu sou uma pessoa que eu adoro dançar. E adoro principalmente dançar danças árabes, né? Aqui mais conhecido como dança do ventre. Eu sou uma pessoa acima do peso. Então, a princípio, seria o quê? Não pode, né? Eu já ouvi muito isso, e aí, se vocês também quiserem saber mais disso, deixa aqui, gente. O que vocês quiserem que a gente grava. Mas então eu sou uma pessoa acima do peso, sempre tive questões com o meu peso, então já ouvi de muitas pessoas que eu não poderia praticar porque eu era uma pessoa acima do peso,
que uma pessoa acima do peso não pode fazer, não pode acontecer, não sei o que lá. Beleza. Eu fui uma pessoa que tentei fazer uma faculdade convencional, mas a minha faculdade convencional não rolou por falta de dinheiro. Fiz um curso de uma graduação tecnológica em comércio exterior. Tentei trabalhar CLT, né? Tive algumas boas experiências, a maior parte delas foi ruim. Mas depois de um tempo, o que chamou mesmo o meu coração foram as terapias, né? Então, assim, nada foi tudo diferente. Eu fui uma filha que tem uma meia-irmã, nunca tive aquela família de o pai, a mãe, as duas filhas. Não, era uma filha do primeiro casamento, tinha eu, etc. A minha sobrinha, né, também é meia sobrinha, sei lá, não sei se existe isso. Então, não tem nada que seja uma regrinha, né, que a sociedade diria. Decidi não ter filhos e lido bem com essa situação. Muita gente fala, ai meu Deus, né? Não vai ter filho, vai acabar com o DNA da família e não sei o quê. Então, assim, então realmente eu falei para a Cleo, eu falei, nossa, eu acho que eu nasci para ser terapeuta de gente diferente, porque são essas pessoas que são as mais apontadas, mas e que muitas vezes estão por aí se forçando a fazer coisas, a fazer coisas assim que não gostam, de jeitos que não gostam, porque elas estão tentando se adequar a alguma coisa. Então, assim, enquanto eu tentei por muito tempo adequar o meu peso da sociedade, eu quase morri de tomar remédio para emagrecer. Enquanto eu tentei me adequar numa profissão que não era o que eu queria, eu quase morri de depressão, tive que tomar um monte de remédio, né? Então, assim, para quê? Né, que a gente vai tentar se encaixar. A troco de quê? Sendo que aqui só a gente mora. Exatamente. Esse certinho é muito relativo, gente. Não existe certo e errado. O certinho é muito relativo. Se a gente for pela história, se a gente for pela origem de todas as coisas, a gente vai ver que é tudo um grande sistema de controle, que é tudo, sabe, moldado para que você se mantenha naquela redoma do mais certo, convencional, aceitável para a maioria das pessoas, né? Então, enquanto a gente se mantém nesse olhar limitado de certo e errado, desse molde social, as pessoas sofrem, as pessoas morrem de depressão porque elas não conseguem se encaixar, elas não se sentem pertencentes, e por isso várias e várias siglas novas e doenças novas vêm surgindo, porque as pessoas não conseguem se aceitar como elas são, diferentes, como elas não conseguem peitar, né, ter coragem de peitar, não, eu sou assim e dane-se, e é isso. Né, e acho que é muito dessas quebras que a gente vem trazendo, desmistificando, inclusive dentro da terapia, que a gente vem insistindo e falando aqui, que assim, não é nada perfeito, não é 100% perfeito. A diferença é que a gente optou trabalhar com isso e não parar de estudar e ter esse autoconhecimento trabalhando essas ferramentas na gente. Mas não, a gente passou por muita coisa, né? E ainda passa, né? E ainda passa por muita coisa para estar aqui. E acho que isso é muito rico, porque isso traz verdade para as pessoas, né? Essa sintonia, essa frequência, para conectar com as pessoas e tentar ajudá-las de alguma forma pelo que a gente também passou. Exato. A minha motivação de virar terapeuta foi justamente isso. Foi porque eu falei, meu Deus, isso me ajudou e eu não preciso mais estar naquela situação de tomar remédio, de não sei o quê, de ser tem que ser conectada a uma religião só, sendo que uma coisa de uma coisa de outra fazia sentido para mim, então eu era errada porque eu não conseguia ficar numa religião só. Então, assim, essas coisinhas foram me surgindo, e aí quando eu vi, eu falei, nossa, eu acho que as pessoas, porque a gente pensa que, agora tá tudo diferente, agora tá tudo mudado, mas, gente, ainda tem gente pra caramba
que ainda está se colocando em caixinha para tentar ser o que a mãe espera, o que o pai espera, o que a avó espera, o que não sei quem espera. Ah, é porque se eu vou, não sei o que lá, não sei o que lá, você tem que honrar sendo médica que nem ele. Será? E será que o vô vai ficar vivo, encarnado ou desencarnado? Vai ficar feliz de saber que a pessoa está sendo médica que nem ele só porque ele era, sendo que ela não é aquilo que ela queria? Sim, é verdade. E o pior é assim, a gente vai estudando e a gente vai se percebendo, correndo o risco de, a gente sai de caixinhas e vai se colocando em outras, as caixinhas do pertencimento, né? Tipo, eu já fui vegana, eu já fui 3 anos vegana. E aí, quando você entra nesse núcleo, né, nessa comunidade, é quase um. Eu brinquei esses dias que virou quase uma religião ali, né? Cheio de regras, não sei o quê. E hoje eu não me coloco mais, tento não me colocar, me perceber todo momento se eu estou me colocando em alguma caixinha. E oriento minha filha, inclusive, porque ela é uma menina trans, né? E dela se sentir na liberdade de ser o que ela quiser, sentir a essência dela, o que ela quiser, experienciar o que ela quiser. Porque o meu questionamento inicial foi esse, assim, não se sinta obrigada a pertencer a nenhuma sigla, nenhuma caixinha dessas que está aí. Talvez você seja uma que nem exista ainda. Né? Então, e essa é uma preocupação minha como mãe e como trazer essa mensagem para essas pessoas também de alguma forma. Não tentem ser, porque as pessoas ficam perdidas, não conseguindo se bancar o que são, porque são muito diferentes, mas, gente, é isso, é sobre isso que a gente está falando. Essas diferenças estão vindo cada vez mais fortes, cada vez mais pessoas para trazer essa diversidade de pensamentos, de ideias, que é a evolução, né? Mas, enfim, o que eu ia falar é que a gente fica muito preso nesses julgamentos, eu acho, exatamente por causa da expectativa, né? Que é aquilo que a gente estava falando desde o início. Porque a gente se cobra muito, né? Porque quando a gente cresce acreditando, a gente cria aquele formato de que aquele jeito é o jeito certo, de que aquela forma é a correta, né? E quando a gente, até para fazer esse movimento de ser diferente e bancar isso, né? De ser diferente da expectativa dos outros, de ser diferente da projeção dos outros, é muito difícil. Porque a gente vai se deparar com partes nossas que vão nos julgar, né? De como assim você está tentando ser diferente? Você está errada sendo diferente. E aí a gente tem que ter uma força muito grande e acreditar muito, uma confiança de que a nossa essência é a nossa verdade, né? E não ficar ainda muito presa nos rótulos de fora. E é interessante porque ao mesmo tempo que a gente está nesse movimento de ser, que a gente vê na internet, né, das pessoas tentando sair disso, tentando sair dessa coisa do politicamente correto ou daquilo que foi ensinado, que é muito arcaico, a gente percebe entrando num outro movimento de também, e eu digo assim, num sentido mais, daí eu vou puxar um pouquinho para esse lado, assim, da expectativa mais profissional agora, né, que é uma coisa que eu vejo todos os dias, no Instagram principalmente, porque você tem que fazer esse curso, porque você tem que fazer essa mentoria, porque você tem que fazer assim, porque você tem que postar story, porque você tem que postar reels, porque você tem que fazer nesse formato, porque você tem que usar gancho, e aí a gente fica entrando nessas coisas, e de novo a gente está saindo da essência, e a gente não percebe. Então, se a gente não tem, de novo, se a gente não está agarrado na nossa essência, confiando que é aquilo ali a verdade, a gente vai ficar saindo de um que tá certo para o outro que diz que tá certo, que para o outro que diz que tá certo, que para aquele lá que virei a esquina e fiz aquilo. Então, assim, é muito sobre sempre olhar
e alinhar as próprias expectativas também. Sim. Isso vem, gente, aí a gente volta para aquele mesmo lugar, né? Isso vem muito lá de trás, lá da nossa infância, porque a gente vem uma criancinha na nossa essência, apenas vivendo, brincando e fazendo o que dá na telha, porque é isso que a criança vem, na pura essência, e a gente vai sendo moldado, e a gente vai sendo podado, e a gente vai encaixando naquele espelho de mundo, aquele reflexo do que os nossos pais mostram pra gente, né? Assim pode, assim não pode, assim é certo, assim não é certo, aqui você pode ir, aqui você não pode. E aí isso a gente vai se pegando a vida inteira tentando sair disso para voltar ao quê? Para nossa essência, que era ali só ser. A gente só precisava ser. A gente vai desconstruindo tudo, todas essas camadas para voltar ao que a gente simplesmente veio para ser, né? Eu ouvi muito, assim, porque eu sou uma pessoa muito falante, como vocês podem perceber, mas então eu cresci muito ouvindo, assim, principalmente do meu pai, não vai falar muito, e não sei o quê. Aí quando eu começava a falar, olha lá, começou, agora não para de falar mais. Foi vacinada com agulha de vitrola. Não sei o quê. Ou então, se eu começava a rir demais, pronto, a risadinha começou, e não sei o quê. Então, aí foi chegando um momento que eu fui vendo assim, tipo, nossa, então é errado falar muito, é errado rir muito, e não sei o quê. E aí foi gerando um movimento que eu fui me fechando. Então, até mais ou menos ali eu começar a trabalhar, alguma coisa assim, que eu passei a passar um tempo maior longe dos meus pais, né? Então, era muito comum eu ouvir as pessoas falando assim, sei lá, depois de 3, 4 vezes que eu conversava com a pessoa, aí a pessoa falava, nossa, quando eu te conheci eu achava que você era tão metida, porque você não falava, você ficava de cara fechada e não sei o quê, quando na verdade eu internamente estava lá, não fala, fala pouco, ri pouco e não sei o quê, e não sei o que lá. E aí depois que eu fui, então assim, hoje em dia, sinto muito se alguém se incomoda porque eu dou risada ou porque eu falo muito, mas eu já chego falando, olha, eu falo demais. Então, assim, já para ir gerando uma aceitação na pessoa, porque eu já entendi que eu falo demais e que toda vez que eu fico que eu fico me controlando, eu não vou e não sei o quê, gera aquela coisa que dá uma. Aí de duas, uma. Ou eu fico com um mal-estar que me dá até um negócio ruim, fisicamente falando, ou acaba acontecendo alguma coisa que alguém chega em mim e a pessoa meio que quase como se provoca, entre aspas, que ela precisa que eu fale com ela, e aí eu acabo falando muito, e quando eu vejo, eu falo, tá vendo? Falei muito, não tem jeito, eu tenho que falar muito. Mas isso é um exemplo, mas é para tudo, né? Então, qualquer coisa que às vezes a pessoa cresce nessa coisa da, eu não posso ser assim, eu não posso ser assada, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, num dia que bebe um pouquinho mais, que experimenta ali uma coisa diferente, toma um medicamento que solta um pouquinho mais. Aí você vê a pessoa, você fala, nossa, mas fulano é assim? Como assim? Porque aí a pessoa passou o resto da vida se prendendo de não ser daquele jeito. Na primeira oportunidade que ela tem de fuga, de se soltar, aparece quem ela realmente é. A gente não consegue, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria segurar por muito tempo quem a gente é, gente. Exatamente. Imagina se a Si tivesse, aí voltando lá para o começo, né, para o assunto lá do início da conversa de hoje, se a Si tivesse internalizado que a mãe dela era a única amiga que ela poderia ter, que é a única pessoa que ela poderia conversar, que era, olha o sofrimento que não teria causado. Ou aconteceu isso se tu não conseguir confiar em outra pessoa, de tu não conseguir confiar nas amizades? Por muito tempo eu não confiava, né? E aí, porque assim, como também o universo é muito mental,
né? Então, o que ele se eu tinha aprendido aquilo, que eu não podia confiar nas pessoas. Então, quando eu tinha a mínima confiança em alguém, a minha cabeça queria me provar que eu estava certa. Então, acontecia alguma coisa que aquela pessoa me traía, entre aspas, de alguma forma. E aí era foi o exemplo que eu dei. Aí é onde você volta para casa, eu te avisei, você não pode confiar, você não pode contar tudo para todo mundo, e não sei o quê. Então, aos poucos eu fui me soltando mais, né? Mas assim, até eu chegar e falar assim, não, eu confio muito numa determinada pessoa, demorou demais, assim. Demorou muito, 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 porque eu passei muito tempo achando que eu não poderia confiar nas pessoas. E como que tu equilibrava eu não posso confiar, mas eu gosto muito de conversar com as pessoas e falar das coisas, e aí eu não tenho a liberdade para falar porque eu não confio. Como que Sim, por exemplo, na minha adolescência eu falava basicamente de coisas mais superficiais, tipo assim, sei lá, vamos falar de coisa de filme, de coisa que a gente assistia na TV, né? Porque o pessoal velha, né, gente? A gente não tinha seriado assim que nem é hoje, não, viu? Geração Z. Era mais difícil, mas assim, conversava sobre coisas mais aleatórias, e eu também sempre exerci muito esse lugar de ouvir muito a outra pessoa. Então, né, as minhas amigas falavam, tipo, eu gosto de tal menino da escola e não sei o que, tal. Eu nunca tive. Então, assim, se eu gostava de algum menino da escola, eu não contava para ninguém. Eu falava que eu gostava de outra pessoa, entendeu? Quando na realidade estava ali escrachado que eu gostava de determinada pessoa, mas eu não confiava. Então, assim, teve um dia que a pessoa falou para mim: eu tenho certeza que você gosta do fulano de tal, não sei o que. Eu falava: não. E na minha cabeça eu pensava: enquanto ela não tiver da minha boca, ela não tem como provar. Então, eu não confio nela para saber disso. E assim, e se bobear, se essa pessoa chegar hoje, é capaz de eu falar, não. Não, mentira. Hoje em dia eu falo, porque, né? Mas assim, na época, então eu fui lidando com isso. E aí, aos poucos, eu fui vendo, e aí eu ia sentindo, né? Uma pessoa a mais, uma pessoa a mais, uma pessoa a menos, assim, que eu ia percebendo quem eu podia confiar. Por exemplo, a minha família passou por um período dificílimo financeiro que, assim, tem uma amiga minha que estudou comigo, ela veio, ela veio saber tudo que a gente passou, tudo que eu passava na época da escola, as dificuldades e não sei o quê, ela veio saber o ano passado, quando ela veio me visitar. E aí eu acabei comentando com ela, nossa, você não sabe, naquela época acontecia isso, aquilo outro. Eu só ia para a escola porque eu tinha bolsas, eu só ia para a escola porque tinha uma pessoa que me dava carona, porque tinha dia que eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus, e não sei o quê. E ela ficou em choque, porque ela falou: "Meu Deus, você estava passando por tudo isso e a gente não fazia ideia". Mas por quê? Porque eu não confiava em ninguém para chegar e falar: "Olha, meus pais faliram". E era uma dor para mim, porque eu não tinha com quem conversar sobre aquilo. E na minha casa, dentro da minha casa, era uma dor também. Então, e eu não podia, tipo, eu sabia que para os meus pais eu não podia, tipo, vocês faliram, não sei o quê. Eu não podia, porque senão eu sabia que eles iam ficar mais tristes ainda do que eles já estavam, do que era a vida deles. Então, era uma coisa que eu tinha que resolver basicamente comigo mesma. E não tinha muito para onde fugir, porque também não tinha dinheiro para fazer terapia. E naquela época também fazer terapia era coisa de doido. Graças a Deus que isso está mudando. Clê, você passou por alguma coisa parecida? Como que foi para ti essa questão? Não sei se você também ouvia isso e internalizou que poderia só confiar na tua mãe, no teu pai. Como que foi para ti? Meu pai, assim, eu vivi uma infância e eu aprendi a ser muito desconfiada de tudo, porque meu pai, ele foi bem difícil, ele é muito mulherengo, né? Tenho 4 irmãos por parte de pai, percebe-se.
Eu sou filha única por parte de mãe, então eu vivi uma vida muito desconfiada. Meu pai mentia demais, então cada frase dele, uma era mentindo sobre alguma coisa, né? Então eu aprendi todos os macetes de como desconfiar de alguém. Então eu vivi muito isso, e eu passei muito essa parte de, não sei se cabe, mas está me vindo, enquanto assim falava, vinha me vindo muitas memórias, assim, dessa repressão de não poder ser eu, de não poder me manifestar, de não poder falar. Então, eu me tornei uma criança extremamente tímida, que não conseguia perguntar as coisas, que não conseguia questionar, e que não conseguia pedir ajuda, que eu tive que aprender a me virar sozinha muito cedo, né? E isso foi intensificado com alguns movimentos que eu vivi na pré-escola, assim, né? Eu já até comentei para si, uma vez na pré-escola, assim, hoje eu sou operada, né? Tinha miopia e astigmatismo, mas ainda uso óculos com grau baixo, mas eu simplesmente não enxergava. Eu tinha um grau extremamente alto, tipo 9, 10 graus com 7 anos. E naquela época não tinha nenhuma tecnologia, então era aquele óculos fundo de garrafa, Dali Bullying, né? E aí na sala, quando eu ainda não tinha esse diagnóstico, eu falava para a professora, tipo, não estou enxergando, do meu jeitinho ali, meio tímida, né? Não estou enxergando. E aí, o método de ensino sempre foi encaixar as pessoas sempre no mesmo lugar, né? Então, é como se eu estivesse afrontando, zoando, ou fazendo uma coisa para chamar atenção. Então, eu ia sendo colocada cada vez mais na frente e eu continuava não enxergando, porque, para quem não sabe, miopia e astigmatismo de 10, 9 graus, você não enxerga praticamente um palmo diante do nariz, e não é um meme, é literalmente isso. E aí, até que ela me colocou bem na frente e eu continuava não enxergando. E aí ela me pegou pela orelha e me esfregou a cara na lousa. E isso ficou guardado na minha memória. Aí pergunta se eu tive coragem novamente de falar alguma coisa em sala de aula, né? E aí, em outro movimento, mais para frente, isso foi na pré-escola, que eu não tive solução para não falar, porque eu estava apertada para fazer xixi, eu não tinha solução, eu tinha que falar, né? Assim, posso ir no banheiro? Não, porque as crianças iam para brincar no corredor, né? Ninguém, né? Então, novamente, não se presta atenção a um indivíduo, se molda ao todo, né? Então, tá pedindo para ir no banheiro, não quer ir no banheiro, quer brincar. Então, não presta atenção naquele aluno ali específico. E isso foi, acho que eu estourei minha cota de perguntar 5 vezes se eu podia ir no banheiro, não deixou, e eu fiz xixi na sala de aula. Fiz xixi na calça, no meio de todo mundo, mais um trauma guardado que eu nunca mais tive coragem de levantar a mão para pedir ajuda ou para perguntar qualquer coisa. Então, são coisas que a gente que a gente carrega e vai prestando atenção de como isso vai afetando a nossa vida depois, né? E se a gente não tem coragem de olhar para mais profundo da gente, a gente vai desencadeando cada vez mais bloqueios na nossa vida, não tendo coragem, ficando cada vez mais desconfiados, né? Não nos permitindo relacionar com o outro, né? E isso, apesar de tratamentos e autoconhecimento, ainda existem pontos cegos que a gente precisa olhar, que a gente se pega cometendo as mesmas coisas, né? Então, e para você, Bá, você está perguntando aí para a gente, queremos saber de você. Para mim, nunca foi um problema confiar nas pessoas. Eu acho que eu sempre fui muito do sentir. Eu acho que isso já estava impregnado no meu ser desde muito nova. Então, eu sentia em quem eu poderia confiar, em quem eu não poderia confiar. Então, para mim, essa questão da confiança, né? E como eu falei, eu sempre vi minha mãe como uma figura em que eu poderia confiar, que, né, que ela estaria do meu lado sempre, mas eu nunca tive essa coisa de, nossa, a minha mãe é a minha única amiga. Nunca tive isso. Mas, ao mesmo tempo, essa questão de
a expectativa dela sobre mim era muito, muito alta. Porque eu e a minha irmã somos os opostos, né? E a minha irmã é mais velha. Então, quando a gente vem depois, eu costumo dizer que a gente já vem quase que programada, desenhada, né, para ser algo. Então, ela tinha uma expectativa muito grande e eu ouvia muitas coisas de como eu deveria ser, como eu deveria me portar e tal. Então, depois, durante muito tempo, eu trabalhei nessas expectativas dela. Só que quando a gente começa a se perceber, né, a gente começa a querer sair disso, né? Desses formatos prontos, porque eu não estava feliz com o que eu era, né? E as coisas não funcionavam para mim na vida. Assim, eu sempre uma das coisas que eu percebo em mim, que eu sempre tive, foi eu escuto uma música ou eu vejo alguma coisa, né, que me toca em algum lugar importante emocionalmente falando, e automaticamente eu me arrepio, ou meus olhos enchem de lágrimas. E é, tipo assim, involuntário, eu não tenho o que fazer, acontece. E quando eu era criança, né, pré-adolescente, isso não estava na lista da minha mãe. Então eu ouvia muito o segura o choro, né? Engole o choro. E aí, depois de um tempo, aquilo ali não tinha como controlar, né? Enfim. Mas hoje em dia, daí foi aquilo que eu falei antes também, né? Sobre o trabalho, sobre a faculdade, sobre o concurso. Então eu fui aprendendo a frustrar as expectativas que foram colocadas, né? E aprender também que isso não é bagagem minha e que não é dever meu cumprir dar check nesses boxes de uma lista de outra pessoa, né? E aí eu fui aprendendo a gostar da minha essência, né? Outra coisa que eu ouvia muito durante minha adolescência é: ai, tu é muito ciumenta, ai, tu é muito briguenta, ai, tu é muito grosseira, porque uma característica minha também é falar as coisas que eu penso, né? E às vezes sai meio torto. Não vou falar que eu só falo e sai arco-íris e flores. Não, algumas vezes sai cortando as outras pessoas. Até eu tenho uma amiga minha que falava assim: ai, tu fala e dói, né? O que tu fala dói, mas às vezes é o que é necessário, né? E eu fui aprendendo que era muito importante também para mim esse falar e doer em mim, principalmente, né? Para que eu fizesse a mudança, porque senão a gente fica sempre no mesmo lugar. Mas o que eu percebo, assim, é que essa questão das expectativas foi um lugar dolorido, porque dói ter que caber na expectativa dos outros, não é um lugar bom de morar, que eu digo, né? Não, a expectativa dos outros e as minhas também. Mas hoje em dia isso já está bem redondinho para mim, então trabalhem aí a expectativa e devolvam para os outros o que é deles, né? Porque senão você não pode nem sonhar. Porque se você coloca os sonhos de outra pessoa, né? Pai, mãe, tio, avô, avó, papagaio, na sua vida, você não tem espaço para os seus. E aí? Aí vamos supor que você tem um filho, aí você vai querer colocar os seus sonhos no seu filho, e aí o negócio não acaba nunca Não mais. acaba nunca mais. Né? Então, é necessário que venha essa pessoa que quebre as expectativas de todo mundo, que não faça o que os outros querem e que faça o que é melhor para o que ela sente que é melhor para ela, porque senão vira um ciclo sem fim, né? E aí, e se a pessoa já pensou se você tivesse seguido o que a sua mãe falou e você hoje estivesse triste? Porque aí uma hora isso estoura, gente. Não sei se você sabe, mas História. uma hora estoura. E Se não vai geralmente pelo estoura em amor, saúde. se não vai pelo amor, vai pela dor, né?
Então, Exatamente. uma hora, você, igual acho que a Cia e o Abá colocaram no começo, não tem como você deixar de ser você, não tem como você viver com uma máscara a vida toda, né? Então, quando eu cheguei na adolescência, eu confrontei, então eu passei muito tempo confrontando o meu pai, consegui soltar a minha expressão no berro, na revolta, né? Então, não chega, não concordo, não sou assim, não quero fazer isso, nanana. Então, teve esse período de ruptura para eu perceber quem eu era ali, o que eu quero ser. Não tá certo isso, né? Então, chega esse momento, pelo amor ou pela dor, vai chegar uma hora que vai estourar de algum lado. Então, o autoconhecimento ajuda isso de uma forma mais leve, né? Eu estava até pensando aqui agora, né? Isso que a Clê trouxe agora, sobre geralmente é na adolescência, né? Que a gente vai quebrar essas expectativas, enfim. Mas quando não é na adolescência que a gente faz isso, a gente começa no momento de cada pessoa, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço agora que já está pertinho dos 30 e agora ela está começando a colocar limite. Agora ela começou a falar: não, essa aqui sou eu. Não é isso, não é esse outro personagemzinho que vocês criaram. Isso aqui sou eu, né? Então, não existe um momento, claro que Certo. Geralmente, né, na adolescência, mas para quem está ouvindo a gente, Nunca se você não ainda não saiu da expectativa dos outros, né? Se você ainda não quebrou isso para viver a sua essência, a sua verdade, esse é o momento. Não existe momento certo também, né? E eu acredito que as meninas concordem comigo, que não tem um momento certo. Se a gente ficar esperando, a gente vai ficar esperando para sempre. Então, se você precisa quebrar a expectativa de um coleguinha, de um chefe, da mãe, do pai, do vô, de quem criou, quebra agora, faça por você. Exato, porque assim, eu conheço um caso de uma pessoa que essa pessoa sempre se demonstrou muito artística, desde muito nova, então com habilidades incríveis, assim, de desenhar, para música, N coisas, e ela sempre foi colocada mais numa posição de ajudar a família, trabalhar na empresa da família, e sabe, tudo mais relacionado com a família. E aí ela ainda ela fez a faculdade que ela queria, ela faz cursos onde são do interesse dela, mas essa pessoa ainda continua dentro desse padrão. Então, se você olha para ela, ela ainda é quase como se ela estivesse vivendo basicamente a mesma vida que ela vivia lá na adolescência, na pré-adolescência, até hoje, porque ainda que ela tenha buscado outras formas, mas ela não conseguiu falar assim, não, eu não quero isso. Eu não quero, porque o ramo da família dela é completamente diferente. Mas ela não consegue chegar e falar assim, olha, ou como eu posso colocar as minhas habilidades do que eu gosto aqui dentro, ou então eu vou caçar meu rumo e vocês vão procurar alguém. Mas essa pessoa fica com tanto medo de frustrar, principalmente os pais, que ela tá seguindo ali e quando você conversa com ela, é quase como se você estivesse conversando com essa mesma pessoa de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. E aí você fala, meu Deus, tipo, o que vai acontecer? E você sente claramente que não é uma pessoa que está feliz. Então, assim, aí infelizmente, pelos casos que eu já vi, não é nem. Esses casos assim, eles despontam de duas formas. Ou a pessoa espera os pais morrerem, e aí ela se rebela no bom sentido, mas ela se transforma completamente. Para Ou poder ela viver. vai, ou ela vai ficar extremamente doente para ela poder refletir.
Mas em algum momento isso vai voltar para Vai ela, olhar para ela. vai estourar, porque já é uma pessoa que já tá com quase ali 40 anos. Então, uma hora vai. E muitas vezes a gente pensa, eu tô com quase 40, tô com quase 50, tô com quase 60. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia a expectativa de vida, sei lá, deve ser uns 80, 85 anos, sei lá. Eu não tenho essa informação, mas eu vejo pessoas de 80, 85 anos. Uma pessoa que tá com 60, se vai viver até os 85, caraca, 25 anos é muita coisa, minha gente. Para você ficar fazendo uma coisa que você não gosta por 25 anos, pelo amor de Deus. É muito tempo, né, gente? E assim, eu ia trazer alguma coisa, deixa eu ver se eu lembro. Que a Bá colocou, e não precisa ser dessa forma pela revolta e pela dor, que a gente precisa olhar para a gente e colocar limites e saber o que sente, entender o que sente, saber se impor, colocar seus limites, entender o que gosta de verdade, não precisa, né? A gente colocou aqui as nossas experiências, como a gente viveu, mas não precisa, porque hoje em dia, nós aqui como terapeutas, é exatamente o que a gente faz, ajudar as pessoas a terem esse caminho de forma mais leve, através do autoconhecimento, tendo um diálogo com amor, com um olhar mais apurado para si mesmo, porque quando a gente aprende a olhar para a gente, ter amor pela gente, a gente consegue se respeitar e também respeitar o outro como ele é, porque não é só respeitar a gente como ele é, também é entender que o outro está fazendo o que ele sabe, o que ele consegue naquele momento. Né? Então, a gente trabalhando nesse processo de autoconhecimento em nós mesmos, a gente não precisa passar por esses roupantes que a gente passou, que a gente aprendeu na marra para estar aqui, né, gente? As técnicas, né? Porque o que também traz um diferencial para a terapia holística são justamente as técnicas, né? Porque não fica eternamente numa terapia de fala, não que tenha problema com isso, mas não fica eternamente nisso. Porque ao longo da vida, quanto mais a gente vai se encaixotando, a gente vai criando bloqueios. É como se a gente construísse paredes ao nosso redor, né? Em termos de, não, então eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. Então, são questões energéticas e espirituais que a gente não consegue enxergar com esses olhos, com os olhos aqui, né? Mas elas existem. E é por isso que muitas vezes a pessoa quer dar o próximo passo, mas ela não consegue. E aí onde entra a técnica, por quê? Porque a técnica ela vem justamente para ir quebrando isso e dissolvendo, né? Como se fosse uma parede, ela vai ali dando marretadas e marretadas para ir quebrando essas paredes, quebrando esses bloqueios, para que você não é mágica, mas é porque você conforme esses bloqueios vão descendo, você vai se sentindo mais forte, mais corajoso de ir dando os próximos passos. Então, coisas que antes você não conseguiria fazer, você não conseguiria dizer de alguma forma, às vezes você acabou canalizando tudo isso para um vício, por exemplo, você vai conseguindo se desfazer, né? Você vai conseguindo se separar desse vício, vai conseguindo falar alguma coisa que você não conseguia antes, botar um limite em quem você não conseguia antes. Misericórdia, eu já coloquei tanto limite que agora eu tenho que tomar cuidado com os limites que eu coloquei até. A gente vai identificando esse processo, essa origem, essa causa, né? A gente consegue ir lá no início, onde tudo começou, e dessa ou de outra vida, o que é mais incrível, porque a gente está aqui olhando já para essa parte mais profunda, energética e espiritual, que é quando a gente fala que está tudo certo como está, a gente está aqui puramente por um aprendizado. A gente traçou esse caminho sem cola, né? Sem colar na prova, na raça, para a gente aprender, para a gente estar nessa expansão, nessa evolução. Então é um caminho muito bonito, muito profundo, para quem consegue olhar ele com essa amplitude, né? Às vezes, quando a gente olha só pelos olhos da matéria, se torna penoso, se torna dolorido, se torna sofrido, e não significa... Parece injusto. Parece injusto, não significa que não é que vai ser fácil, não. Mas tem um porquê, tem uma resposta, tem uma causa, e é isso que a gente consegue analisar, identificar,
e trazer aí um novo olhar, né, gente? Muito mais significativo para a vida da gente, para viver de verdade o que a gente veio fazer aqui. Porque não é, gente, pode parecer que mas não é, pode parecer que é venda, mas não é, não. Eu acho interessante a gente trazer esse momento de explicar o diferencial da técnica, porque ainda é uma dúvida para todo mundo, porque hoje em dia, às vezes, a pessoa pensa, tá, terapeuta, então eu vou chegar com você e vou ficar conversando com você todos os dias. Não, em alguns casos até sim, mas tem esse diferencialzinho que faz o processo dar uma acelerada. Então, né, é onde tem essa questão aí, esse plus que a gente fala, então é aí que começa, esse é o diferencial. E que vale muito a pena, né, meninas? Mas agora eu vou botar o dedo na ferida também, porque eu sou dessas. Se você, né, se nós mesmos não começarmos, se nós não fizermos o movimento, não há Deus, não há espiritualidade, não há cosmos, não há astros, não há Mercúrio, nem que ele esteja super, né, no movimento dele o mais acelerado possível e que tenha a melhor quadratura no céu e não sei o que, e que as ondas do mar tragam as coisas, não adianta. Se a gente não dá o passo, a gente não caminha. Então, para todo mundo que está ouvindo, faça por você o que ninguém mais pode fazer por você. É uma decisão. Exato. E não, como eu falei antes, não tem momento certo. É agora. E se não for agora, quando? Exatamente. A vida é uma. A gente fala que a vida é uma só, ora encarnado, ora desencarnado. Só seremos quem somos agora. Essa é a nossa oportunidade. A gente está preso ao quê? Para quê? Né? Em função de quem? A gente só precisa viver a nossa vida e respeitar a nossa essência. A gente está aqui para isso. Se você está se perguntando para que eu estou aqui, por que eu estou aqui, você está aqui para ser você, para viver essa experiência única que é a sua vida, mas é a sua vida, não é a de ninguém. Né, meninas? A gente começou, vai nem lembrar depois. A gente começou de uma forma invertida, porque a gente estava num bate-papo em off, e a gente foi continuando porque estava muito legal, ela se colocou para gravar, e a gente não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite, mas é isso, porque é a vida como ela é, a gente está sempre conversando sobre essas coisas, a gente está sempre se enriquecendo desse autoconhecimento, e aí a gente trouxe de uma forma diferente esse papo, de uma forma verdadeira, que são coisas que a gente realmente vive conversando, né? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite agora para vocês. É isso aí, então a gente se vê no próximo episódio. Compartilha aí com quem vocês puderem, que vai fazer diferença. Se você conhece alguém aí que até hoje está tentando atender as expectativas de alguém, manda esse episódio para essa pessoa, compartilha com ela, que com certeza vai agregar aí. E bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por todos que ouvirem, né, esse nosso bate-papo delicioso, e eu espero que vocês façam por vocês, porque estamos chegando no final de 2024, quase com o pezinho em 2025. Então, o que você vai fazer por você? Exatamente. Um beijo. Beijo.